Bem, pessoal, vamos de Astar Network, que é essa parachain do ecossistema Polkadot, venceu o terceiro leilão. O primeiro leilão foi vencido pela Acala e sua stablecoin 100% algorítmica AAUSD, o segundo pela Monbeam, o terceiro pela Astar Network, que tem o mérito de emprestar uma série de funcionalidades ao ecossistema Polkadot Kusama, porque a irmã, o projeto irmã da Astar junto a Kusama é a Shiden. Aqui, ó, se a gente olhar aqui dentro do Subscan, a Astar Network está para Polkadot, assim como a Shiden está para Kusama. Mas voltando à Astar Network, ela empresta ao ecossistema Polkadot a capacidade de rodar dApps. A camada 1 da Polkadot, que é a Relay Chain, que é a cadeia de interoperabilidade entre a monocadeia e as cadeias fragmentadas, que são as parachains, ela inicialmente não tinha capacidade de rodar dApps. A arquitetura da Polkadot é tão complexa que ela outorgou às parachains esses atributos. Então, a Astar Network ela empresta à Relay Chain, a cadeia de interoperabilidade, a capacidade de rodar dApps. Essa é a primeira grande função da Astar Network. A segunda grande função é promover uma Cross Virtual Machine. O ecossistema Polkadot ele foi inspirado numa filosofia baseada no fato de que, assim como a internet, o modelo de parachains e a Web3 em si, ele vai envolver diferentes tipos de blockchains que vão trabalhar juntas. Assim como a internet, num primeiro momento, conseguia conviver com diferentes linguagens, e hoje isso ainda acontece, as blockchains precisam ser capazes de fornecer uma interconexão entre diferentes blockchains e virtual machines. Uma Ethereum Virtual Machine, por exemplo, é o resultado de todos os protagonistas, de todos os integrantes daquele ecossistema que acabam funcionando como uma máquina virtual, efetivamente. Só que elas não se interconectam. A Astar Network vai promover a Cross Virtual Machine. Vai ser uma blockchain, uma parachain no caso, que vai permitir a interoperabilidade entre as diversas virtual machines que existem hoje. As principais, a Cosmos, por exemplo, é a próxima que vai se integrar totalmente à Astar Network, a Ethereum Virtual Machine. Enfim, eles vão promover a interoperabilidade entre as diversas virtual machines que compõem o ecossistema da Web3. Isso é outra das principais funções da Astar Network. E a terceira e última, que tem o potencial de capitalizar em bilhões de dólares a Astar Network, é a possibilidade do dApp Staking. O dApp Staking é uma novidade implementada pela Astar Network, já que é possível apostar em desenvolvedores. O dApp Stake ele estimula devs a construírem dApps dentro do ecossistema Polkadot, especificamente na parachain Astar Network, e com isso eles remuneram os eventuais stakers, né, os apostadores que apostarem num determinado dev, eles remuneram de formas variadas. Então, aqui se a gente for no dApp Staking da Astar, a gente vai ver a DAO, é possível fazer o stake. Aqui a gente vê qual seria o benefício de colocar em stake as nossas ASTRs nesse DAO. Aqui o desenvolvedor ele vai distribuir 60% da receita com todos os participantes do staking dentro dessa DAO. É um estímulo a fazer staking das ASTRs dentro desse dev. Aqui a Asta Farm, por exemplo, a Asta Farm é uma DeFi e GameFi dApp
que vai rodar na Astar Network. Os usuários podem fazer stake dentro da Astar Farm para cultivar campos e obter o objeto desse cultivo. Então, os usuários podem fazer o harvest, né, a colheita, e se remunerar com base nesse stake. Ou seja, cada projeto tem a maneira de remunerar os respectivos holders que porventura façam stake em cada dev desse aqui, que por sua vez vai gerar um DEP, que por sua vez vai remunerar os holders que eventualmente façam stake aqui. Vocês vejam que tem 2,49 bilhões de ASTR já em stake. Se a gente pegar o Circulation Supply da Astar, tá 3,89 bi. Ou seja, tem mais da metade aqui das ASTRs em circulação em stake de projetos, né, em favor de devs que vão criar DEPs que por sua vez vão remunerar os holders que porventura façam stake aqui. É como se os holders de ASTR que fizessem stake aqui na Astar Network entrassem num período de desenvolvimento pré-ICO, vamos colocar assim, e incentivassem os DEPs a promoverem o desenvolvimento da sua plataforma dentro da Astar Network e eventualmente, lançado o DEP, os holders que estão estaqueando aqui em cada um desses DEPs vão sair na frente de eventuais interessados a posteriori, já que eles vão ser praticamente sócios desses DEPs. Então, há muita corrida aqui, uma verdadeira corrida maluca do ouro aqui dentro desses DEPs. Cada dia surgem novos DEPs, mas é muito interessante o projeto da Astar, porque reúne 3 funcionalidades brutais, que é a Virtual Machine Cross-Chain, que vai interconectar diversas virtual machines de diversos ecossistemas, Ethereum Virtual Machine, Cosmos Virtual Machine, a possibilidade de rodar DEPs na Relay Chain, que é a cadeia de interoperabilidade do ecossistema Polkadot. Lembrando que a irmã da Astar Network dentro da Kusama é a Shiden, ou seja, tem essas mesmas características. A principal funcionalidade é a possibilidade do DEP Stake, que é apostar no desenvolvimento de um DEP que nem foi lançado ainda, de acordo com aqui a proposta de remuneração que eles apresentam. Então, uma daquelas parachains que a gente não pode ficar de fora, vamos colocar assim. Eu invisto nesse projeto e tenho certeza que a Astar Network vai ser considerada no futuro uma parachain de uso comum do calibre ali de uma State Mine e de uma State Mint, que são as parachains de uso comum nativas dos ecossistemas Polkadot Kusama. Eu tenho certeza que a Astar Network vai se consolidar como uma das principais parachains e a Shiden para Kusama, tanto do ecossistema Polkadot Kusama, e está num preço altamente convidativo. Vocês vejam que caiu de 0,34 para a mínima alcançada em 12 de maio na esteira do Crash Luna UST. A mínima chegou a bater 0,042, 0,041. Ou seja, foi bizarra essa corretiva. A gente está num patamar muito próximo da mínima. Esse token nativo da Astar não vai ficar nesse patamar por muito tempo, na minha leitura. A gente parece que está aqui fazendo topos descendentes e criando aqui um platô aqui, de fundos que estão se estabilizando nesse suporte aqui. Claramente uma figura triangular. A gente está perdendo amplitude movimentacional. Isso aqui vai gerar uma ondulação possivelmente ascendente para buscar algo acima desse topo aqui, que é o topo da aresta superior dessa figura triangular, em 0,087. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da Astar Network, que é uma daquelas parachains que, para quem investe no ecossistema Polkadot Kusama como eu, a gente não pode deixar de ter na carteira, tá bom? Daqui a pouco eu volto com o Atom, o gás do ecossistema
o Atom, o gás do ecossistema Cosmos. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.